Verso 15, irmãos, então ele lida com uma outra parte da armadura de Deus. E a descrição aqui é: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Muitas pessoas, e normalmente as pessoas que interpretam esse texto, elas imaginam que aqui está sendo tratado sobre o avanço do reino de Deus sobre o mundo, ou a pregação do evangelho de Deus sobre toda a terra. Lembre-se que essa armadura aqui, ela tem aspectos de defesa e ataque. O Senhor está nos instruindo que nós vivemos num mundo onde nós somos soldados, vivendo num campo de batalha, e como nesse mundo nós podemos sobreviver sem as partes da armadura, como até aqui foram colocadas pelo Senhor. Sem elas, sem o todo dela, nós não poderemos sobreviver. E quando nós pensamos, irmãos, nos conflitos que você assiste na televisão, ou coisas que você vê pela internet nos nossos dias, você vai perceber, não é, que as características desses conflitos, ela está na mobilidade e no alcance das armas que eles possuem. Então, você dificilmente vai ter, quando você tem um ataque por terra, já é alguma coisa muito mais perto do fim da batalha. Normalmente, você vai ter míssil, bombardeio, que vai destruir algumas estruturas, e depois você vai encontrar uma maneira de, por a pé, podemos dizer assim, você entrar e destruir os seus inimigos. Entretanto, não é, você vai notar que na época de Cristo, na época do Novo Testamento, irmãos, as batalhas, elas regularmente eram travadas a pé. Você tinha cavalos, que eram os diferencial, né? os carros, e que esses aí tinham mais mobilidade, mas normalmente as batalhas se davam a pé. E como era importante, uma vez que a batalha se dava no solo, como era importante numa luta de grande duração, numa batalha de grande duração, você ter sandálias adequadas para suportar o tempo dessa batalha. Você vai lembrar, irmãos, alguns de vocês certamente, o conflito coreano que ocorreu em 1950, 1951, né? Você vai lembrar de algumas fotos e imagens bem vívidas e severas, em que os soldados, os pés deles estavam, eles congelaram alguns, e haviam queimaduras causadas pelo clima. Eles chegavam, alguns deles, a desenvolver queimaduras terríveis nos pés. Os soldados americanos sofreram muito nessa batalha. E qual foi o problema, irmãos, que os soldados americanos enfrentaram no conflito coreano? Era literalmente a questão de clima, não é? As áreas onde havia pântano, onde era muito molhado, podemos dizer assim, quando a temperatura caía demasiadamente, aqueles sapatos que estavam molhados congelavam. O problema é que os soldados tinham de lidar com uma batalha longa, não é? Mas o problema deles não era a arma que eles usavam, nem o inimigo que eles enfrentavam. O problema deles era a vestimenta inadequada para aquela batalha. Por isso, muitos sucumbiram ali. O que Paulo está dizendo e está alertando a igreja é que você precisa usar um calçado que possa cobrir o seu pé, porque a batalha, ela se dá no solo, e existe a necessidade de muita atividade. E essa atividade, e o que você vai usar para se vestir, é o que ele chama o evangelho da paz. O que você vai calçar,
o que você vai colocar nos pés, porque sem esse evangelho da paz, você não terá como enfrentar uma batalha de longa duração no solo. E essa imagem, de onde vem essa imagem, irmãos? De onde Paulo extrai esse conceito que ele coloca aqui no verso 15 do capítulo 6? Provavelmente é uma relação que ele fez anteriormente em Romanos. Sem desmarcar o texto de Efésios, por favor, em Romanos, no capítulo 10, especialmente no verso 15, Romanos capítulo 10, no verso 15, o apóstolo Paulo fala acerca da pregação do evangelho, e ele diz assim, Romanos 10, verso 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E há uma relação, mas qual a relação que existe entre esse texto de Efésios com a pregação do evangelho? A imagem aqui não é a pregação do evangelho, mas de onde ele extrai esse conceito dos pés que anunciam o evangelho, para ele falar que a maneira que eu tenho de me vestir é com o evangelho. Qual a relação? Ele vai lá para trás em Isaías. De onde ele extrai isso? Isaías capítulo 52, que foi lido no domingo passado, na leitura continuada das Sagradas Escrituras. Isaías 52, irmãos, verso 7, diz assim a palavra de Deus: que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos, que formosos são os pés dos que anunciam. A imagem aqui é clara, é extraída lá do Antigo Testamento, de onde Paulo extrai esse conceito, lá do Antigo Testamento. E que relação tem a ver com esse texto, irmãos? Preste atenção. Como era que era feita a comunicação no Antigo Oriente, no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento? Ela é feita, irmãos, dentro da linha, havia uma linha de comunicação, isso era feito a pé. O mensageiro levava informação para outro. Quando os exércitos iam para a batalha, aqueles que ficavam em casa esperavam ansiosamente para ouvir falar de algum resultado, porque frequentemente o destino daquele povo que ficava, dependia do exército que saía para a batalha. Então não havia comunicação como nós temos hoje. Então o sistema literalmente era: alguém levava informação, mensageiros conduziam informações por meio daqueles indivíduos que eram corredores e que eram chamados para isso, tinham habilidade e capacidade para isso. O mensageiro trazia boas ou más notícias, dependendo. Acontece, irmãos, que no mundo daquela época era costume em alguns lugares, quando o mensageiro trazia más notícias, ele era punido com morte. Ele era queimado por causa das más notícias que ele trazia. Parece estranho, não é? Por isso, cada cidade colocava vigias nos muros para prestar atenção nos corredores que chegavam, naqueles que se aproximavam. Era quase científico isso. Na maneira como ele corria, o vigia poderia determinar se a mensagem era boa ou ruim, apenas pelo pé ou pelos pés do corredor. Se o mensageiro tivesse trazendo boas notícias de vitória, os seus pés estariam como que voando, e ele estaria chutando pó, correndo. Haveria exuberância, entusiasmo na maneira como ele se aproximava dos portões. Daí eles diziam: que bonito,
Que impressionante são os pés dos que proclamam boas novas, dos que proclamam as boas notícias. Como é bonito os pés dos que fazem isso. O que Paulo está dizendo nesse texto de Efésios, de alguma maneira, não existe nada mais bonito, irmãos, do que ver o mensageiro trazendo boas notícias. Não há nada mais bonito. Significa que as boas novas de paz, de que Deus estabeleceu entre eles, e que eles foram reconciliados com o Pai por meio da obra de Cristo, essa notícia era gloriosa. Terminou a guerra, não há mais conflito, não há mais necessidade de batalha. O Senhor, agora existe paz entre nós e Ele. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E a mensagem é essa, a proclamação é essa. O corredor vem anunciando. E como é que nós andamos? Ele vem anunciando: terminou a guerra, o Senhor fez paz, e Ele estabeleceu a paz, e Ele é a paz. Daí a imagem que Paulo vai colocar agora. O Evangelho passa a ser, na figura que Paulo levanta em Efésios 6, verso 15, irmãos, a figura agora é interessante. O Evangelho é o que protege os meus pés. O Evangelho cobre os meus pés e me faz ter habilidades para lutar a guerra desse mundo. Ele me dá ímpeto, me dá liberdade. Eu preciso de usar uma sandália, podemos dizer assim, usar um sapato que eu posso usar assim, de tal maneira que ele não me impeça de andar. Quantos de vocês já tiveram experiência de usar um sapato e sair achando que vai ficar muito bom durante a festa e começar a fazer calo no pé e você com raiva ter de voltar para casa que não consegue andar? Você não consegue fazer nada se as sandálias e se o que você está usando não lhe dá liberdade para ir adiante. Nada pode ser feito. Então, que isso, tendo essa imagem diante dos nossos olhos, vamos entrar agora um pouco mais no texto, irmãos. Voltemos para o verso 15, em que Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A prontidão derivada do Evangelho da paz. Você vai pegar os puritanos que comentaram esse texto, eles vão usar uma terminologia, eles chamam de resolução. Esse é o termo que eles, todas as vezes que Efésios 6,15 é citado, eles usam esse termo, resolução. É a preparação, é estar pronto para o embate. É só o Evangelho que me dará forças para resistir à jornada. Não teria outra coisa para fazer. A prontidão derivada do Evangelho da paz. O significado dessa expressão é interessante porque, preste atenção em alguns fatos para você entender o significado dela. A fim de aumentar a facilidade de movimento sobre os diferentes tipos de estrada, os soldados romanos costumavam usar calçados fartamente cravejados com pregos agudos. Isso está lá escrito em José, no livro 6 dele, que é a guerra dos judeus, capítulo 6, você vai encontrar isso. Eles usavam sapatos, e essa é a expressão, para essa mobilidade era necessário eles usarem calçados preparados para isso. Assim, uma importante razão para o êxito de Júlio César como general, irmãos, era que
os seus soldados usavam calçados militares que lhes possibilitavam cobrir longas distâncias em período. E é importante, eles surpreendiam seus inimigos, que estavam desprevenidos. Esses inimigos se enganavam, acreditando que tinham bastante tempo para preparar a defesa adequada. Nas vitórias alcançadas por Alexandre o Grande, esse mesmo fator desempenhou um papel muito importante. Calçado adequado é sinônimo de prontidão. Calçado adequado é sinônimo de prontidão. A expressão, a preparação do Evangelho, a prontidão do Evangelho. Toda pessoa, todo indivíduo nessa vida, irmãos, que experimenta nas lutas do seu próprio coração, nas suas angústias, ele experimenta a paz de Deus que excede todo entendimento, ele experimenta a mesma paz que o Evangelho proclama. Essa pessoa que ouve o que o Evangelho anunciou e experimenta isso no seu coração, ele vai se desembaraçar de um grande fardo, ele vai continuar lutando no campo de batalha, porque aquilo que foi pregado, ele creu de todo o seu coração. A convicção de estar reconciliado com Deus, a convicção de que os nossos pecados foram perdoados, que nós somos reconciliados mediante o sangue de Cristo, isso vai injetar coragem e zelo para pelejar a boa peleja, para a batalha que o Senhor nos deu. Você sabe o que mais nos impede de continuar na nossa jornada? Você sabe o que mais nos amarra nessa caminhada? É a percepção de que o Senhor não está mais conosco. É a percepção de que os nossos pecados não foram perdoados. É a percepção de que não há nada mais que possa ser feito por nós. Lembra da mensagem de hoje de manhã? Essa foi a agulhada que os inimigos deram em Davi. Deus não pode salvá-lo. Não há nada pior para um indivíduo, para um cristão, do que ele imaginar, irmãos, que não há mais nada a ser feito por ele. Que coisa terrível é pensar nisso. Nós estamos prontos para a batalha. Se o Evangelho recebido pela fé não lhe concedeu esta paz, como você poderia estar engajado para essa batalha? É por isso que muitos vão sucumbir no campo de batalha, porque não estão calçados com o Evangelho da paz, o Evangelho que quebrou a inimizade entre nós e Deus. Como pode? Como citamos Romanos 5:1, para mim um texto riquíssimo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A expressão tendo calçado seus pés com a prontidão derivada do Evangelho da paz, procedente do Evangelho da paz. Tem sentido glorioso aqui. Nós temos uma arma nas nossas mãos. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Aqui o Senhor Jesus Cristo, talvez numa das formas mais belas, irmãos, através das palavras do apóstolo Paulo, nos lembra aquilo que ele já falou na própria carta. Eu queria que você prestasse bem atenção na linguagem de Paulo anteriormente. Primeiro, perceba do que Paulo diz no início do capítulo 1, na segunda parte do capítulo 1. Depois de orientar a igreja acerca do que foi planejado na eternidade entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Paulo ora. E o pedido de Paulo o que ele pede a Deus é isso, irmãos.
Por isso, verso 15, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? O que é que Paulo pede a Deus? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, o desejo e a preocupação de Paulo é única. Ele está dizendo: o que eu peço ao Senhor é que os seus olhos sejam abertos para que vocês saibam o que o Senhor fez por vocês. E muitas vezes, irmãos, nós não temos consciência disso. Nós entendemos a algum grau o Evangelho, mas não conseguimos calçar os pés com ele. Então nós não temos mobilidade, nós travamos no mundo, nós não vamos adiante, porque a culpa, o pecado, o medo nos impede de avançar. E esses pés precisam ser calçados com o Evangelho da paz, para que eu esteja preparado para a batalha. E Paulo ora ao Senhor dizendo: eu peço ao Senhor que vocês tenham pleno entendimento, que vocês compreendam o que Deus fez por vocês. E Paulo, na sequência, irmãos, veja a linguagem que ele utiliza. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que Cristo fez, o que ele conquistou em todas as áreas, quando ele se assenta no trono da glória, ele foi dado como Senhor da igreja. A obra de Cristo é aquilo que Paulo diz: desvenda, Senhor, os olhos do povo, para que eles contemplem isso. E no capítulo 2, rapidamente, você vai perceber, irmãos, as palavras de Paulo quando se dirige a Cristo, aquele que é o pregador do Evangelho da paz. Veja comigo, por favor, no versículo 12, ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Ele diz: quem é a nossa paz? Foi ele que nos reconciliou com Deus. Ele é a nossa paz. Mas Paulo não termina aí. No verso 15 ele diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E no verso 17: e vindo, evangelizou paz a vós outros. Percebe, irmãos, a paz foi estabelecida por ele. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele é a paz. Ele é aquele que fez a paz, e ele é o que prega a paz. Agora, ele diz à igreja: estejam preparados para a batalha, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Estejam prontos para a batalha com essa vestimenta. É aí que vocês vão ter forças para enfrentar o inimigo. Que glória é essa verdade, irmãos. Thomas Boston, comentando esse verso, diz assim, as palavras dele são exatamente essas: uma vida resoluta
não é? O que exatamente ele quer dizer com uma vida resoluta, uma vida que diz com preparo que está pronto para a batalha. Ele diz, uma vida resoluta, ela não é possível estando você num mundo caído por Satanás, em que os cristãos, sendo aconselhados a não fazer o que Deus ordena e sendo ensinados a caminhar para longe de Cristo, um cristão não conseguirá obedecer ao Senhor se ele não calçar literalmente os pés com o evangelho da paz. Para que eu possa fazer o que ele me manda, eu preciso estar convicto de que os mandamentos de Cristo são verdadeiros, que praticar o que ele não ordena é desonrá-lo, é se indispor contra o meu Redentor. E ele diz, é preciso haver resolução nesse caso, é preciso, porque ele, citando Apocalipse, diz, porque o que teme e o incrédulo não tem parte no reino de Deus, mas serão lançados no inferno. Aqueles que são tímidos, o que são os tímidos? Que ele utiliza lá em Apocalipse 21:8, não é o temperamento tímido. O tímido é aquele que não tomou a resolução de viver segundo o Evangelho, de não usar a graça do Evangelho para caminhar. Esse é o que é tímido. Eu preciso não temer o mundo, nem as batalhas, sabendo o que eu já recebi de Cristo. Saber o que eles já receberam do próprio Cristo. Esse poder, irmãos, ele vai enobrecer o coração, vai fazer o crente aspirar por coisas superiores. Ele vai arrancar o coração do crente desse mundo e colocá-lo em outro mundo. Ele vai tirar as esperanças nessa terra e vai colocar as esperanças no Senhor. Alguns vão desejar a sua porção nessa vida e vão buscá-la e vão matar e morrer por elas. Mas esses aqui de Efésios 6, irmãos, eles levam a visão para além desse mundo. Concede a eles uma nova visão dos céus e dá um desejo apurado para esses que estão calçados com o evangelho da paz, de que a nossa jornada não termina aqui. Eu aguardo a visão do Senhor. O homem carnal, ele tem desejos carnais pelo céu, irmãos. Ele diz, é um lugar de descanso, é um lugar de bem-estar, é um lugar de felicidade. Esse indivíduo que não entendeu o evangelho, ele não entende que o céu é o lugar onde eu vou contemplar a face do meu Senhor e por toda a eternidade vou adorá-lo. Então eu continuo marchando. Não é a felicidade que eu busco, não é o bem-estar que eu busco estar com o meu Senhor. Cristo está lá. Nós temos comunhão com Ele, irmãos, mas nós teremos plena comunhão. O que nós usufruímos aqui não se compara com o que nós veremos lá. Os que estão calçados com esse evangelho, com a preparação desse evangelho, eles vão poder dizer, como diz o texto, irmãos, as nossas conversas, os nossos objetivos, os nossos anseios são outros. O que nós queremos não é meramente
a paz dessa terra, mas é ver o Senhor face a face. O caminho que nós estamos trilhando, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Deixa eu me dirigir a você, irmãos, você que é servo do Senhor Jesus Cristo, você que já ouviu o Evangelho, você que creu em Jesus Cristo, e não há dúvida que você é um servo de Deus, mas você está parado, você está cansado, não há mobilidade para você. Culpa, medo, angústia, o que vai acontecer no futuro, isso tem travado tua alma. É porque o Evangelho que você creu, você precisa calçá-lo hoje. O Evangelho da paz precisa fazer você preparado hoje para a batalha. Os puritanos, se fala muito sobre os puritanos nesse particular, e era assim que se dizia, irmãos, deles. Porque eles tinham tanta coragem, porque eles tinham tanto ímpeto, porque muitos foram mortos. Uma família, certa vez, porque não permitiu que se colocasse imagem nos cultos, na Inglaterra, e algumas famílias disseram, os nossos pais morreram por isso, e nós não vamos permitir o retorno dessas práticas na igreja. Então, foi levado à justiça até a sua casa, ele ia ser queimado. Então a sua esposa e seus filhos disseram, se ele vai morrer por essa razão, por que viveremos se cremos nas mesmas coisas? E todos foram queimados ali naquele dia. Não havia medo, não havia medo, não havia pavor da morte. E se dizia deles assim, eles tinham uma convicção inequívoca de que eles eram filhos de Deus e que os seus pecados tinham sido perdoados pelo sangue do Cordeiro. E eles calçaram os pés com a preparação do Evangelho da paz e partiram para a batalha. Não tinham medo. Não tinham medo. Ora, meus irmãos, eu quero encorajá-los nessa tarde, início de noite do dia do Senhor. Você que está em Cristo, você que é filho de Deus, você que teve seu pecado perdoado em Cristo, calce os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Esse Evangelho precisa ser a sua mobilidade. Não há culpa, não há medo. O Senhor me perdoou, o Senhor me livrou da morte. Então viva essa vida para a glória dEle. Mas deixa ele falar, você que não conhece a Cristo hoje, você que não tem ao Senhor Jesus. Mas você enfrenta o medo, que te dá esperança na morte, que te dá conforto. Mais e mais você se vê envolvido em pecado, na busca de encontrar paz que nunca você vai achar
fora de Cristo. A queimadura nos seus pés, o Senhor vai curá-la. Ele é o sumo sacerdote. Agora calce os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Esteja firme, porque o Deus que te salvou é o teu guerreiro, é o teu sustentador, é o teu capitão, é o teu general. Ele é quem te livra de todos os teus inimigos. Descansa e confia no Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor nosso, nós te exaltamos, ó Deus, mais uma vez, porque podemos, nesse teu santo dia, ouvir a tua voz, tua palavra, e sermos desafiados a confiar mais e mais e mais e mais em Cristo, amá-lo, servi-lo de todo o coração. Ó Senhor, enche a nossa alma desse amor por Ti, enche a nossa alma desse compromisso com o Senhor, que os nossos olhos, domingo após domingo, sejam desvelados, abertos, para contemplarmos o que o Senhor fez por nós e encontrarmos no Senhor descanso para a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos e glorifica o Teu nome no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.